Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estarmos iniciando um novo ano litúrgico. É o ano litúrgico A, dedicado ao Evangelho segundo Mateus. E o ano litúrgico começa com os domingos do Advento, que são 4. Este domingo agora será o primeiro domingo do Advento e leremos justamente um trecho do Evangelho segundo Mateus, que será o capítulo 24, versículos de 37 a 44. E eu escolhi como tema desta liturgia dominical o seguinte: o reino de Deus é uma salvação para todos, mas não é de todos. A passagem que a liturgia apresenta no primeiro domingo do Advento do Evangelho de Mateus, repito, capítulo 24, versículos de 37 a 44, deve ser contextualizada, sob pena de correr o risco de incompreensão e perturbação do sentido daquilo que o evangelista nos escreve. E qual é o contexto dessa passagem? Vamos ver então. No templo de Jerusalém, Jesus expulsou a todos que estavam ali vendendo suas coisas, trocando moedas, e denunciou as mais altas autoridades religiosas por terem transformado a casa do Pai em um covil de ladrões e bandidos, como a gente lê em Mateus, capítulo 21, versículos de 12 a 13. E depois, Jesus queixou-se, chorou por Jerusalém. Por quê? Porque é uma cidade que, em vez de considerar, acolher e apoiar os enviados de Deus, sempre os matou. Como está lá em Mateus 23, 37. Por quê? Para seu próprio lucro, para sua própria conveniência. E Jesus tinha anunciado: esta casa ficará deserta, como está em Mateus 23, 38. E tinha dito aos seus discípulos que o templo que eles admiravam seria destruído, como está em Mateus 24, de 1 a 2. Por quê? Ora, uma instituição religiosa que, em vez de ser a favor do povo, o explora para seu próprio interesse, para sua própria comodidade, não tem direito de existir. Mas isso não será uma coisa ruim. Será o início de uma série de desmoronamentos de todas aquelas formas de poder que dominam o ser humano, até que surja o reino do humano, o reino do Filho de Deus. Isso acontece com a proclamação da Boa Nova, que, garante Jesus, fará obscurecer a luz do sol, da lua, das estrelas e, obviamente, das falsas esperanças, daqueles principados, daquelas potestades que se apoiaram nessas divindades. Um após o outro cairão. É claro que tudo isto não será indolor, mas Jesus garante estar sempre ao lado dos seus discípulos. E Jesus havia assegurado que o céu e a terra poderão passar, mas suas palavras não passarão. Assim, Jesus nos garante a vitória do ser humano sobre tudo que é desumano. E no versículo 36, antes da passagem que a liturgia nos oferece neste domingo, Jesus tinha dito, abre aspas, ora, quanto àquele dia e hora, fecha aspas, aqui fala do fim individual dos discípulos, tornamos, abre aspas, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai, fecha aspas. Essa é uma mensagem de grande serenidade e de grande segurança. O fim pessoal do discípulo, de cada indivíduo, o Pai conhece. Não diz Deus sabe, mas o Pai sabe. Isto é, Jesus faz questão de destacar essa relação afetuosa, terna, por parte do Pai diante de seus filhos. Por isso convida a máxima serenidade e máxima tranquilidade. Vamos ler então Mateus 24, 37. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Ora, os dias de Noé são os dias da arca, ou seja, o lugar da salvação, onde poucos perceberam a iminência do desastre e foram salvos. Assim, a vinda do Filho do Homem, que inaugura o reino de Deus, será uma nova salvação. Mas Jesus anuncia que poucos se darão conta disso. O dilúvio não foi o fim do mundo, mas o início de uma nova humanidade, que foi renovada, uma mudança de época que salvará a humanidade. Lemos agora Mateus capítulo 24, versículos de 38 a 39. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim aconteceu também na vinda do Filho do Homem. Jesus se refere aqui à rotina normal, que, no entanto, nos impede de perceber que algo extraordinário está prestes a acontecer.
Portanto, é um convite à vigilância, porque assim como o dilúvio foi algo imediato e poucos o perceberam, assim a vinda do reino de Deus é uma oportunidade para ser pega no ar. Mas é uma ocasião que é condicional. E em todo o Evangelho, o evangelista tratou disso. Desde a mudança de vida, desde a revelada pelos falsos valores da sociedade, para acolher os novos, que são a partilha, o serviço e a descida ao nível dos últimos da sociedade. Vamos ler agora capítulo 24 de Mateus, versículos de 40 a 41. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres ficarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Aqui a tradução põe: um será levado e o outro será deixado. Mas não é levado, embora o verbo usado pelo evangelista aqui é o mesmo que ele utilizou no primeiro capítulo, no momento da anunciação, quando o anjo diz a José: não temas receber Maria, tua esposa, tua mulher. Mateus capítulo 1, versículo 20. Isto é, tomar Maria, no sentido de acolher, receber Maria. Então esta frase se traduz assim: 2 homens estarão trabalhando no campo, um será acolhido, recebido, e o outro será deixado. O mesmo para o exemplo feminino: 2 mulheres ficarão moendo no moinho, uma será acolhida, ou seja, recebida, e a outra será deixada. O que isso quer dizer? Ora, o reino de Deus é uma proposta para todos, mas não é de todos, porque somente aqueles que acolhem os seus valores, somente aqueles que aceitam mudar de vida, entrarão e farão parte deste reino. O reino de Deus não é um reino do além, mas uma sociedade alternativa, onde em vez de acumular egoisticamente para si, se compartilha generosamente com os outros, onde em vez de dominar, se serve aos outros. Lemos agora Mateus 24, versículo 42. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E aqui está o convite premente de Jesus: vigiai. É o mesmo convite que Jesus fará depois no Getsemane, no momento da dificuldade, quando todos os discípulos fugirão. Vigiai, isto é, aderi a mim, juntai-vos a mim. O dia do Senhor pode ser arrependido, porque Jesus disse que o momento será violento, inesperado, pois os próprios familiares podem se voltar contra os discípulos, pois se trata de ir contra a correnteza. É uma questão de acolher essa novidade, desafiando a tradição, desafiando a moral, e claro que isso não será indolor. Continuemos, lendo Mateus 23, 43 e 44. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também ficarão preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Assim como a arca de Noé não acolheu todos, mas apenas aqueles que perceberam o desastre iminente, o reino de Deus é uma salvação para todos, mas não é de todos. Então devemos ficar atentos à vinda do Filho do Homem. O homem que tem condição divina, que não é um privilégio exclusivo de Jesus, mas uma possibilidade para todos os que creem. Mas ter a condição divina torna as pessoas livres, e o sistema e o poder não toleram as pessoas livres. Mas Deus sempre estará ao lado dos pobres e perseguidos. Bom, após essa reflexão de Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Thelma, as minhas considerações pessoais. E começo citando Mateus 22, 14, que diz assim: com efeito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Primeiramente, é preciso deixar claro que o Evangelho deste domingo não pretende transmitir-nos medo, apreensão e angústia, absolutamente. As palavras de Jesus vêm até nós para nos encorajar a fazer já, agora, aquilo que se deve. Não postergar, não perder tempo na vida, pois tudo pode mudar de uma hora para outra. Devemos aproveitar o tempo presente, pois não temos mais acesso ao passado e ainda não alcançamos o futuro.
O que Jesus deseja é a mesma atitude que solicita de alguns de seus discípulos no horto do Getsemane, na noite trágica de sua paixão, onde ele diz: mantende-vos despertos comigo, vigiai comigo, no fundo, como está lá em Mateus 26, 38, 40 e 41. Isso não significa viver assustado, temeroso diante de uma possível destruição ou tragédia. A vigilância e a oração são permitidas para não cairmos em tentação, uma vez que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, como diz Jesus em Mateus 26, 41. E a pior tentativa de como podemos cair e abandonar e desprezar os valores do reino de Deus é a partilha de bens e de dons, serviço aos outros, dedicação aos últimos e marginalizados da sociedade. É a promoção da justiça acima de tudo. Esse é o reino pretendido por Deus. Esse é o reino de Deus na terra. Isso a fim de não abraçarmos os falsos valores do mundo, que são riqueza, poder, fama, beleza exterior. Como bem nos recorda o teólogo espanhol, de saudosa memória, José María Castillo, abre aspas, é viver com tanta honestidade, no lugar e no trabalho em que cada um está, que se vive na constante disposição de fazer o que tenho que fazer e dizer o que tenho a dizer, mesmo que isso represente uma ameaça para mim, um perigo que pode ser fatal, fecha aspas. Infelizmente, a maioria dos cristãos pensa que sua principal preocupação como pessoa que se diz seguidora de Cristo deve ser com as obrigações religiosas, entendendo-se com isso a frequência aos sacramentos, a observância das normas doutrinais da igreja e assim por diante. Esquece-se que o principal para um cristão, uma cristã, é vivenciar os valores do reino de Deus no mundo e nos ambientes em que se vive, família, profissão, estudo, etc. Por isso, em nossa sociedade, ainda hoje, depois de quase 2 milênios de cristianismo, não se respira um ar cristão e não se encontra uma sociedade verdadeiramente cristã. Nossa fé não muda, não incide, não altera a triste realidade deste mundo. Isso é gravíssimo, pois demonstra que temos uma fé morta, segundo o que nos diz a carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17 e versículo 26, que passamos a ler agora. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tenham o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia? Se então algum de vós disser a eles, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. E com isso concluímos a nossa meditação de hoje e façamos agora juntos a oração após a meditação do Santo Evangelho. E o texto dessa oração vai começar a aparecer para você também aí na sua tela. São muitas as perguntas sobre o nosso futuro, que continuamente surgem na mente. O que será de nós e deste mundo? Onde estamos indo? Não nos faltam nem mesmo perguntas sobre o nosso presente. Por que tantos desastres? Por que tantas doenças que parecem se multiplicar? Por que os crimes brutais, comprometimentos pelos poderosos permanecem impunes? Por que os inocentes sofrem e são mortos? Quanto tudo isso vai acabar? A única resposta que nos dá, Senhor, é que ninguém sabe o dia e a hora em que tudo isso vai acabar. Nossa única certeza é a Tua palavra, palavra de verdade, palavra de vida, palavra de eternidade. É confiar-nos a Ti, trabalhando incansavelmente, continuando a dar testemunho do Teu Evangelho, confiantes de que nos surpreenderão. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanhou neste final de semana e vamos começar bem esse nosso tempo de advento. Abraço fraterno a todos.